Você está preparado aí? Amém? Eu estou super animado e também com um frio na barriga, como se eu estivesse pregando pela primeira vez, e eu amo isso, porque eu sei de todo o meu coração que se o Senhor não vier aqui, eu posso permanecer longe, distante, mas eu estou aqui por causa do Senhor, e eu oro para que o Senhor fale através de mim, como nunca antes. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado pela Tua presença tão real e manifesta nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesses dias de Different Conference. Obrigado, Deus, pela nossa liderança, pelos nossos pastores que acreditam tanto em nós. Obrigado pelos amigos que passaram por aqui e ministraram os nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada um dos voluntários, por cada um dos irmãos que serviram de todo o coração. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor liberou uma porção para essa casa. O Senhor liberou uma porção para o Different. Nós a abraçamos e honramos a porção que o Senhor nos entregou, a porção do sobrenatural. E nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui famintos, desesperados pela Tua presença. Eu te peço que cale-se o homem e que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer que o Different é uma família. Se você está participando de um culto do Different pela primeira vez, eu quero dizer que nós temos tanta alegria de ter você aqui conosco. Tudo começa com um sim. Tudo começa com um sim. E não existe um sim mais importante do que o que nós podemos dar para Jesus, para o chamado de Deus. Não existe um sim mais lindo do que aquele que nós damos para a vontade de Deus. Não tem um sim mais precioso do que o sim de viver os sonhos, os projetos, os planos de Deus. Se nós estamos aqui, foi porque grandes homens deram um sim para o Senhor. Grandes homens como Melvin e Catarina Huber, Lucas e Cristina Huber, Abe e Andréa Huber, Sandro e Alba Oliveira, Isaías e Nicole Huber. Homens de Deus, que, assim como a Ana pregou hoje, se posicionaram e entregaram suas vidas para que uma geração fosse alcançada. E nós também podemos dizer sim para o Senhor todos os dias, amém? Em 2016, eu vivi talvez a minha fase mais fria com Deus. Eu vivi um momento de frieza espiritual, onde eu me vi distante de Deus, porém sempre eu lembrava que existia dentro de mim um chamado. Eu nasci num lar cristão, fui criado num ambiente cristão. Ainda na barriga da minha mãe, meu pai gravou a gestação inteira e eles oravam na barriga, profetizavam, declaravam as bênçãos de Deus. E eu cresci e não lembro de alguém chegar e falar assim: você tem que ser um pastor. Eu só lembro que eu tinha um sonho, 2 sonhos, o de ser pastor e de me casar. E eu amava isso. Eu via os grandes homens de Deus pregando lá em Santarém, e eu olhava e falava: uau, eu quero ser como aquele grande homem de Deus. E eu vivi toda a minha vida assim. Tive momentos na minha adolescência onde eu precisava consolidar minha identidade, mas o Senhor me trouxe para Fortaleza. Aqui eu comecei a liderar célula, comecei a crescer na visão da igreja, comecei a me destacar, mas no momento dessa jornada de crescimento, eu vivi um desafio pessoal, eu vivi algumas decepções e eu me esfriei. Mas dentro de mim existia um chamado vivo. E o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Em 2016, ainda no final do ano, eu participei de um culto aqui de jovens, onde eu vi alguns jovens reunidos apenas, e eu pensei comigo mesmo: o que nós vamos fazer com essa juventude? Mas eu pensei: bom, isso é um problema do líder.
eu não tenho nada a ver com isso. E eu fui saindo na direção daquela, quando nem tinham essas portas lindas ainda. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Samuel, e agora o que você vai fazer com a nossa juventude? Eu pensava, eu não tenho o que fazer, pergunta para o pastor. E o outro chegou: Samuel, o que você vai fazer com a nossa juventude? Eu falei: eu não sei. Mas chegou a terceira pessoa e eu comecei a entrar em crise. Falei: o que está acontecendo? É uma conspiração do céu. E algo começou a mexer dentro de mim. Mal sabia eu que o Senhor estava me ativando para algo poderoso e extraordinário. Os dias foram passando e o Senhor foi acelerando. Eu fui convocado para servir mais perto e mais perto. E eu comecei a sentir a responsabilidade até o momento que eu falei: chega, Deus! Se o Senhor não me entendeu, eu não tenho condições de fazer nada aqui nessa igreja mais. Eu não tenho condição de fazer mais nada para o Senhor. Eu não estou bem, eu estou em pecado, eu estou frio, eu estou distante. Eu achava que tinha um chamado, mas eu acho que esse chamado se perdeu. Talvez eu nunca vou ser um pastor. Eu não alcancei mais nada. Eu já perdi tudo. Deus não conta comigo porque eu não posso mais. E quanto mais eu esbravejava, teve um momento que o Senhor me encontrou no meu apartamento e Ele falou a primeira vez nessa jornada de transformação. O Senhor me encontrou ali e Ele falou: Samuel, eu não estou à procura de pessoas perfeitas, eu estou à procura de pessoas disponíveis. E Deus me fez uma pergunta: você está disponível para viver tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida agora? E eu dei a resposta mais louca que eu podia dar para o Senhor. Eu disse sim para Jesus. E a partir daquele sim, algo começou a acontecer de maneira extraordinária. Um rebuliço começou a acontecer. E eu comecei a viver intensamente o chamado de Deus de uma forma como eu nunca havia experimentado. Mas dizer sim para Deus, dizer sim para o chamado de Deus, não diz respeito a dizer sim para uma plataforma, para um microfone ou para uma posição. Se eu estou pregando aqui para você nessa noite tão especial, acredite, eu não caí aqui de paraquedas, eu não cheguei aqui de repente, mas você não falou assim: tu vai lá pregar. Não, eu precisei passar um processo com Deus. Dizer sim para o Senhor fala de uma vida de cruz, fala de uma vida de abnegações, fala de uma vida de entrega, fala de uma vida de renúncia, fala de uma vida de discipulado profundo. Dizer sim para Jesus é falar: Deus, eu quero ser moldado por Ti, lapidado por Ti, transformado por Ti, para viver a plenitude do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Deus quer usar cada um de nós. E eu não sou melhor que você porque eu estou aqui agora. Você pode viver coisas extraordinárias em Deus se você se entregar verdadeiramente e abraçar o processo que Deus tem para você. Um dia eu preguei aqui uma mensagem que eu falo: até que a morte nos una para sempre. Sabe por quê? Porque viver para Jesus é viver morrendo diariamente para nós mesmos. Não é fácil, mas é necessário para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu tive que entregar um relacionamento. Eu tive que abrir mão de coisas que para mim eram valiosas. Eu precisei entregar sonhos e projetos. Eu precisei depender do Senhor e continuo dependendo dEle. Mas eu estava convicto de algo. Eu não podia deixar passar a oportunidade mais importante da minha vida, a oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a minha geração. E Deus começou a fazer algo tão poderoso. Em fevereiro de 2017, eu fui para São Paulo, passamos algum tempo ali na casa do pastor Isaías, o Diplo foi gerado, eu vim com uma visão, eu vim com uma palavra. Quando eu chego em Fortaleza, eu sou convidado para ir numa igreja que estava muito chique, muito bonita, e à época, essa igreja aqui não tinha nem parede. E eu fui para essa igreja e eu achei tão bonito tudo, o carpete, a poltrona, o telão, tudo. Eu comecei a falar: Deus, você está de brincadeira comigo?
O Senhor me resgata, o Senhor está num processo comigo, o Senhor me levanta dentro da minha juventude. De repente, eu nem pedi isso, eu achava que ia surgir, nascer um Lucinho para essa igreja, e o Senhor me chama, como é que pode? E agora o Senhor me traz nessa igreja para esfregar na minha cara que eles são melhores do que nós? Eu falei: Deus, se o Senhor não está lembrando, olha só, eu maluco, brigando com Deus no meio de um culto. Falei: Deus, o Senhor não está lembrando, essa igreja tem parede não, tem um vento de mar que vai na nossa cara e fica com a cara toda grudada. A gente tem que passar um papel na cadeira para não sujar a roupa. Deus, se o Senhor não lembra, a gente não sobe com a fumaça agora não, é com os mosquitos levando a gente. Quem é dessa época aí? Eu falei: Deus, você está de brincadeira, porque se tem algum jovem que quer uma igreja, é procurar essa aqui. Deus deixou eu falar tudo o que eu queria, mas no meio daquele barulho, eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou para mim: Samuel, para cada um eu dou uma porção. Para eles eu dei isso, mas o que eu tenho para o Diva em Fortaleza é a porção do sobrenatural. E o Senhor falou para mim: Samuel, prepara para ver a sua geração curando os enfermos, libertando os cativos e vivendo o maior avivamento de todos os tempos. Foi essa palavra que Deus liberou para mim. Irmãos, eu não lembro quem pregou, quem cantou, eu só lembro que tudo mudou na minha vida depois que eu ouvi a voz de Deus. Eu pulei, eu fiquei maluco, eu voltei para a igreja e falei: chegou, agora eu sei, porque eu tive um encontro com Deus. Eu agora sabia o que Deus tinha para nós, que não estava reservado apenas a uma igreja chique, apenas a poltronas maravilhosas, a telão de LED, a iluminação. Não, eu não estava mais com meu coração preso à estrutura, agora meu coração estava firmado numa palavra, na palavra de Deus, e essa palavra eu continuo crendo, essa palavra eu continuo abraçado, e essa palavra eu me movo todos os dias. O Difflin em Fortaleza carrega uma porção, a porção do sobrenatural. Eu creio que essa casa viverá o maior avivamento de todos os tempos, e a juventude dessa igreja se levantará com ousadia e autoridade para fazer o maior rebuliço nessa cidade. É nessa palavra que eu me movo. É nessa palavra que eu lidero as minhas células. É nessa palavra que eu supervisiono. É nessa palavra que eu formo líderes. É nessa palavra. É nessa palavra. No dia 18 de março de 2017, nós lançamos o Difflin nessa igreja. Tinham mais de 1000 pessoas aqui. Eu não terminei de pregar, o Espírito Santo me pega aqui nesse altar, nesse mesmo altar. Eu profetizo, não me lembro, só sei porque está gravado, está na internet. Parecia que eu estava pegando um choque de não sei quanto. Depois de mim, sobe o pastor Sandro e profetiza. Num dia desse, numa madrugada dessa, eu assisti com a Ana. Eu chorava feito um bebê, porque depois de 6 anos, me vendo que nem um maluco, me tremendo e falando coisas que eu jamais imaginaria falar, e ver o meu pastor profetizar, depois de 6 anos eu poder contemplar tudo o que Deus falou há 6 anos atrás, se cumprindo nesse tempo. E eu lembro que uma das coisas que Deus falou foi: eu sou Deus de novidade de vida. E eu gritava: geração, geração, geração. Era o grito de Deus. E Deus continua gritando: geração, onde está a minha geração escolhida? Sou eu e você. Somos nós.
somos nós. Naquele culto, Deus curou os enfermos. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo sem ninguém colocar a mão. Algo lindo e sobrenatural aconteceu nesse lugar. E quando eu cheguei ali naquela escada, no final de tudo, Deus falou para mim, olha... E Ele falou aquela última vez, nada será como antes. Esse livro aqui que eu tanto falo, é a mensagem da minha vida. Um dia antes de eu ser arrebatado, eu vou estar pregando isso aqui. Porque a minha vida é a palavra profética. E desde 2017, nada tem sido como antes. E é só o começo de uma grande revolução. É só o começo. Aperte os cintos, porque algo vai mudar agora. Março de 2022. 5 anos depois dessa experiência que eu te contei, nós estávamos reunindo a juventude ali fora, na Arena Tiflin. Hoje, graças a Deus, nossos cultos são todos aqui dentro. E se você acha que isso é velho, acredite. Descobri com o pastor Sandro que o profeta Isaías falou que quem tem 100 anos é jovem. Então, se você quiser participar de um culto muito maluco de avivamento e de poder, o primeiro sábado de cada mês tem Tiflin aqui nessa igreja. E se você tem filhos adolescentes que não estão vindo para o Start, você está quase pecado. Terceiro sábado de cada mês tem Start aqui nessa igreja. Mas deixa eu te falar, março de 2022. Estávamos ali fora, um culto normal, aparentemente, ministrando. Eu comecei a pregar e eu estava no meu page, eu consigo ver a porcentagem dos meus bolsos, estava 57%. Mas eu estava pregando e sabe quando eu tinha a sensação que eu estava pregando para a parede, eu estava umas cabeçadas na parede, parece que o negócio estava fechado, irmão. Eu não conseguia, eu não estava rolando, eu estava exausto já. E eu lembro que eu falei, não aguento mais, estou pregando aqui, parece que eu estou pregando só para nada. Eu desligo e falo, eu não aguento mais. Na hora que eu falo, não aguento mais, o Espírito Santo chega e pede licença. De repente, o céu desce e algo começa a acontecer. E eu estava aqui, eu estava ali na plataforma da arena e eu começo a sentir o Espírito Santo se mover e eu sinto a primeira onda vindo. Eu falei, eita! Eu fecho meus olhos, eu fico, E mais uma vez, e eu aqui eita, que isso, meu Deus. E eu permaneci de olhos fechados. Eu acordei não sei quanto tempo depois. Disseram que o Felipe me aparou antes que eu quebrasse a cabeça do chão. Mas eu não ia deixar isso acontecer, não. Por isso que ele providencia os seus anjos, para estar perto quando a onda passar. O Espírito Santo me pega. Eu lembro que eu estava aqui resistindo. Eu acho que o Espírito Santo estava brincando comigo. Ele estava assim. Eu lembro, foram umas 3 vezes. As pessoas, para de brincadeira. Pá. Eu só senti aquele impacto. Pá. E ali eu fui. Quando eu caio ali, uma visão se abre. E eu tive, pela primeira vez na minha vida, uma visão aberta. E o Senhor me apresentou algo que viria a ser a visão
para o Diffley, para uma futura rede daquilo que viveremos juntos. E eu quero mostrar para vocês a visão que eu compartilhei com a nossa equipe de mídia. Nós conseguimos um cara que transforma palavras em desenho e desenho em imagem, e ele conseguiu transformar a visão que Deus me deu em uma imagem. Eu quero contar sobre essa visão nessa noite, para ativar você juntamente comigo. Vamos junto nisso? Você falou, Samuel, mas você falou tudo isso até agora para quê? Para fazer sentido o que eu vou te contar aqui. Tem a visão para mostrar? Muito bem. Quando eu estou ali, o Senhor me abre a visão, eu vejo um exército. Eu me vi aqui posicionado. Na minha mão tinha uma tocha e uma espada. E eu olhava para o lado, eu via a Ana e um corredor gigante com muitos outros, na minha direita e na minha esquerda. E essas pessoas, e a Ana tinha uma cara de bravo que eu nunca vi na vida. E eu espero que eu nunca veja a Ana com aquela cara para mim. Mas estava todo mundo assim, ó. E eu vendo aquilo, perdido, o que estava acontecendo. E eu olhava para trás e eu via um exército com espada e com tocha. Estavam assim. E eu vendo aquilo, era como eles não me viam. Eles não me viam. Eu só os enxergava e eles não perdiam a concentração. Eles não olhavam para mim, eles só olhavam para frente. E era como se eles marchassem. E a tocha e a espada, a tocha e a espada, a tocha e a espada. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu falei, Deus, o que o Senhor está me mostrando? E Deus falou para mim, eu estou te mostrando os próximos dias. Eu estou te mostrando o exército que eu estou levantando com você. E o Senhor falou para mim, 1000 jovens, 100 poderosos líderes. Eu falei, o quê? 1000 jovens, 100 poderosos líderes. Eu falei, Deus, esse é o nosso fim? Ele falou, não, é o início de uma revolução. Deus falou para mim naquela visão, Samuel, vocês terão 1000 jovens e eu vou começar, vai ser o start de uma grande revolução que vocês vão começar a viver a partir de Fortaleza. E eu falei, Deus, mas o que é essa tocha, o que é essa espada? E o Senhor foi falar para mim sobre cada um dos elementos. A espada, eu quero falar para você, a espada fala sobre a palavra de Deus. Quem está com a sua espada aí? Aqui ou no celular? Pega a sua espada. Levanta a sua espada bem alto. Essa é a sua espada. Essa é a nossa espada. A nossa arma. Essa espada aqui, irmão. Essa espada aqui. Josué 1:8 fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Perdão, está em 2 Timóteo 3:16-17. Toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é inspirada para que você esteja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Deus está colocando na tua mão essa espada poderosa para que você esteja preparado para as maiores batalhas que virão e fortemente armado para vencê-las. Josué fala para nós não deixarmos de conhecer, de ler, de meditar
nesse livro da lei e fazer tudo conforme nele está escrito, para que nós possamos prosperar. Quem tem a espada, quem medita na espada, quem conhece a sua espada, tem sucesso, tem vida plena, sabe a vontade de Deus. O salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem a espada, sem a palavra de Deus, nós caminhamos por um lugar escuro, por um lugar vazio, por um lugar perigoso, por um lugar sem conhecimento. Mas quando nós embanhamos a nossa espada, quando nós temos a nossa arma, nós temos o poder de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o coração de Deus conosco e nos prepara para assim sermos mais que vencedores. Nós precisamos da palavra. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus fala em Mateus 4:4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é Deus falando com você, é a verdade de Cristo Jesus revelada. Ele é a palavra encarnada, revelada, e esse livro aqui traz tudo aquilo que você precisa saber. Muitas vezes você está atrás de alguém, de um profeta para orar na sua cabeça e te liberar uma palavra. Eu quero te falar que toda palavra está aqui escrita. Abra a sua Bíblia, medita, vai conhecer as Escrituras e Deus vai se revelar a você. Deus vai se revelar a você. Não está conseguindo vencer, não está conseguindo superar as dificuldades. Talvez você precise ler mais a palavra e entender aquilo que Deus quer que você faça através da palavra. É a nossa espada. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Talvez você fale: se eu não consigo vencer o pecado, é porque talvez você não está usando a sua espada, você está andando desarmado. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos da nossa espada para a batalha. Não ande desarmado. Conheça a sua arma. Não adianta nada você querer, no momento de dificuldade, falar: fala comigo, abre a Bíblia. Ai, fala sério, você já passou dessa fase. Como é que você quer usar a sua espada se você não sabe como usá-la? Se você não a conhece? Tem que conhecer, tem que amar, tem que cuidar, tem que ter ela aqui, sempre com você. E assim, você vai estar preparado para a grande guerra. Jeremias 23:29 diz: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tem que usar a palavra. Aleluia. Eu quero declarar que esse é um tempo onde Deus está despertando essa geração como nunca antes, para serem verdadeiros amantes da palavra dele. Homens e mulheres que caminharão verdadeiramente debaixo da palavra. Homens e mulheres que estarão sempre com a sua espada e nunca mais desarmados. Quem está comigo? Mas e a tocha? Na tocha que o Senhor me mostrou, tinham 3 camadas de fogo naquela tocha. E nós conseguimos desenhar essas 3 camadas. As 3 camadas daquele fogo, do fogo daquela tocha,
é representada pelo sobrenatural, pelo mover profético e pelo id do Senhor. Em Marcos 16, 17 a 20, ele fala: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Eu quero te falar que essa palavra liberada por Marcos é a manifestação do sobrenatural. Jesus está falando: os meus sinais acompanharão aqueles que tiverem fé, aqueles que acreditarem, aqueles que tiverem no coração a certeza de que eu não estou falando de uma mentira, mas de que a verdade da vida. Se você crer, os meus sinais te acompanharão, os meus sinais te perseguirão. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês pegarão as serpentes, em meu nome, se vocês tomarem o veneno, vocês não vão morrer, em meu nome vocês vão viver o sobrenatural. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por muito tempo eu achei que o que fazia diferença na vida de um homem era saber pregar bem, saber cantar bem, ter uma boa postura, mas eu entendi em Atos 1:8 que o que nos faz ser verdadeiras testemunhas de Cristo não é nada disso, não é estrutura, não é performance, não é seguidor, é ser cheio do poder do Espírito Santo. Quando aqueles homens que caminharam com Jesus permaneceram em obediência, orando, buscando o Senhor, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval que encheu toda a casa onde estavam assentados, e de repente pousaram sobre a cabeça deles línguas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito os capacitava que falassem. A partir daquele momento eles tiveram um encontro com a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o poderoso Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. E quando nós conhecemos o nosso amigo, quando nós temos intimidade com o nosso amigo, e quando nós caminhamos debaixo dessa verdade, na crença dessa palavra, nós podemos sim manifestar e viver o sobrenatural de Deus. Desde quando eu comecei a acreditar, a crer nessa palavra, eu tenho vivido experiências que eu nunca antes imaginei viver. O Senhor tem me levado a orar por enfermos, a expulsar demônios, a profetizar, porque eu estou crendo nessa palavra. Você talvez fala: mas eu não tenho esse perfil, eu não consigo, eu tenho medo. Você precisa de um encontro com o Espírito Santo. Essa noite é a sua noite. Essa é a noite que o Espírito Santo vai te pegar de jeito, vai te transformar e te ativar, irmão. Eu acredito tanto, que nós vamos ganhar uma multidão para Jesus manifestando o sobrenatural. Lucinho falou um dia: muitos crentes querem pregar para o muçulmano, mas o muçulmano vai pregar o Ancorão. Para o cara é fácil, mais fácil o cara se desviar. Mas ele falou: imagina que aquele muçulmano pode ter toda a verdade na cabeça dele, que ele acredita ser verdade, mas uma coisa falta para ele: o poder sobrenatural de Deus. Que quem carrega esse poder? Quem carrega esse poder? Eu e você. Eu e você. Um dia desse, eu estava ministrando uma aula e um menino perguntou para mim: mas como é que eu posso convencer um universitário da faculdade federal de que o feminismo não é certo, ou de que o comunismo é isso, ou aquilo? E a gente pode ter muitos argumentos para tudo isso. E a gente tem que ter. A gente tem que estudar, tem que saber o que falar. Mas muitas vezes essas pessoas só querem discutir, só querem brigar, só querem te enfrentar, até que o Espírito Santo se manifeste. E eu falei para aquele rapaz: imagina aí, se o cara está
falando um monte de coisa. E de repente o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento. E se naquele momento o Espírito Santo te falar sobre algo que ele precisa ser curado, que argumento o cara vai ter? Nenhum. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de um encontro com o sobrenatural de Deus. É por isso que nós fazemos o Different School. É por isso que nós temos o Global Mission School. Para ativar uma geração a se mover no sobrenatural, debaixo da palavra de Deus. Sobrenatural. Eu lembro que um dia eu estava na Praça do Ferreira, alguns anos atrás, quando eu comecei a viver tudo isso, e eu estava dando sopa para um idoso. Ele chegou ali para receber um sopão, estava numa ação social, e aquele homem estava meio estabanado. Ele chegou até mim e falou: por favor, me dê um copo desse com sopa. E eu olhei para aquele homem e o meu coração se encheu de uma compaixão que eu nunca havia sentido. E eu olhei e eu percebi que ele tinha os olhinhos assim, fechadinhos. E eu perguntei para ele: o que o senhor tem? Ele falou: eu não consigo enxergar direito, eu mal consigo te ver. Eu falei: o senhor crê que Jesus pode lhe fazer enxergar agora? Ele falou: eu creio. Eu falei: eu posso orar pelo Senhor? E eu lembro, irmãos, que eu orei com tanta ousadia. Eu coloquei os dedos no olho daquele senhor e eu mandei na autoridade do nome de Jesus que aqueles olhos se abrissem. E eu falei: agora olhe para mim. Aí o senhorzinho fez assim. Enxergando melhor. Jesus, eu posso orar de novo pelo Senhor? Eu orei por aquele homem 3 vezes. E aquele homem que chegou assim, saiu assim. Naquela noite, o Senhor me usou para liberar o poder sobrenatural e permitir que, através do poder do nome de Jesus, um idoso que foi apenas pegar uma sopa passasse a enxergar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não importa o que você faz, aonde você está inserido, Deus quer te usar para manifestar o sobrenatural. A realidade do céu é a realidade sobrenatural, e você é um ET nessa terra, porque você é um cidadão do céu. Então Deus tem a porção do sobrenatural para você. E quando você tem essa tocha na mão, essa tocha tem o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Em Atos 9:19, você vai ver uma história muito interessante, onde Paulo fala assim: isso sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que havia Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que viria após, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Sabe o que essa palavra me fala? É que quando Deus ativa uma geração para viver o sobrenatural, Ele não está ativando uma geração para viver um sobrenatural pessoal, mas para transbordar em outras pessoas. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que a porção do sobrenatural que o Senhor está liberando sobre a tua vida, não para na tua vida, ela desce, ela transborda para alcançar outras pessoas. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai chegar no seu trabalho, que você vai chegar na sua universidade, que você vai chegar na sua casa, e você vai encontrar pessoas que precisam de Jesus. Você não só vai falar de Jesus, você não vai só ver pessoas sendo salvas, como você vai falar: agora eu quero te apresentar o cara que mudou a minha vida. Você vai impor as mãos e você vai orar por batismo do Espírito Santo. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo nos ônibus, nas universidades, nos trabalhos, nas repartições públicas.
progredir essa cidade como nunca antes, e Ele vai usar as suas mãos para liberar fogo e poder. Se Deus usou a Paulo, Deus vai usar você nesse tempo. Espírito Santo, nós clamamos pela sua presença mais forte nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é o pastor dessa igreja. O Senhor que faz acontecer, Senhor. Bagunça os nossos planos, vem com força. Chuta a porta, Senhor. Mas não nos deixa como antes. Não nos deixa como entramos aqui, Senhor. Nós clamamos por mais da sua presença. Nós clamamos mais pelo seu fogo. Aquece os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14. Crê, irmão. 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre a segunda chama do mover profético. Paulo fala: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Sabe o que eu acredito, irmãos? Eu acredito que Deus está levantando não somente uma geração que flui e manifesta no sobrenatural, mas Deus está levantando nessa cidade uma geração de profetas. Uma geração que se move no profético. O profeta fala de Deus ao povo. O profeta edifica a igreja. O profeta ouve o Senhor e libera as palavras de Deus. E toda profecia baseada na palavra. Julguemos as profecias pela palavra. Deus revela os seus segredos aos profetas. E Deus, nesse tempo, vai começar a liberar segredos do seu coração aos profetas dessa casa. Onde estão os profetas dessa cidade? Aleluia. Aleluia. Um dia, ali com Moisés, em Números 11, 24 a 30, diz assim: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então, a tenda do encontro. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, olha só o que Deus fez, tirando do Espírito que estava sobre quem? Moisés. Moisés era amigo de quem? Êxodo 33, pastor Santo falou sobre isso. Moisés falava com Deus face a como quem fala com seu amigo. E a Bíblia fala que Deus, tirando do Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito dele, que estava em quem? Em Moisés, ele pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles fizeram o quê? Profetizaram. Profetizaram. Mas aqui fala, mas depois, nunca mais. Nunca mais. Mas eu quero te falar que nessa noite, o Espírito do Senhor vai repousar sobre você. E ao contrário do que aconteceu com aqueles anciãos, a tua história vai contar. E desde aquele dia, nunca mais parou de profetizar. Aleluia. E ele fala, porém, no arraial ficaram 2 homens,
O nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não tivessem saído à tenda. E eles profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-nos, não permita que isso aconteça. Porém Moisés olhou para ele e falou assim: ei, macho, tá com ciúme de mim, é? Para com isso, rapaz. Aí Moisés libera uma palavra que eu vou te falar. Moisés disse: quem dera que todo o povo profetizasse. Quem dera que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre o povo. Quem dera que esse povo profetizasse. Quem dera que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Mas eu quero te dizer que na cruz do Calvário, Jesus nos reconectou com o Pai. O véu do templo se rasga, o Espírito Santo vem, e agora a mensagem é: todo o povo pode profetizar pelo poder do Espírito Santo. Vai lá atrás de Samuel, ele entrou ali. Então, Josué ficava ali, fora da tenda. A Bíblia fala que Moisés ia embora da tenda do encontro, mas o jovem Josué permanecia na tenda, porque ele queria a presença de Deus. Mas agora a presença de Deus não habita em tenda, habita dentro de mim, habita dentro de você. E o poder do Espírito está em nós, e pelo Espírito nós profetizamos. Espírito Santo, batiza-nos, Senhor, nessa noite, com o Espírito profético. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está levantando uma geração em Fortaleza. Uma geração que não vai temer a Jezabel, uma geração que não vai temer a própria morte, uma geração que vai bater no peito e falar: eu falo e anuncio a verdade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Custe o que custar, doa o que doer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Profetas. Vai desligar, não? Segunda Reis 2:9, a Bíblia fala que depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Eliseu, fraco, disse: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Meu Deus do céu, eu quero te falar que o próprio Espírito profético está aqui nessa noite. O próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós, irmãos. Quem crê verá, quem crê viverá, quem crê manifestará, quem crê profetizará. Mas Deus fala aos seus profetas na intimidade. Deus fala aos seus profetas na intimidade. Deus não espera different conference para ter um fire tunnel, para te liberar a profecia. Os verdadeiros profetas são amigos de Deus, que construem relacionamento no secreto, no seu quarto, com a porta fechada, e lá ouvem os segredos de Deus e então profetizam. Não seja profeta de minha tigela, seja profeta amigo de Deus, que ouve o Senhor no seu lugar secreto. Eu creio na geração de profetas que anunciarão a volta de Jesus e gritarão aos quatro cantos: Maranata, 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 Maranata,
Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele está voltando. Não existe Espírito Santo Kids, não existe Espírito Santo Júnior. Uma geração de crianças está se levantando nesse tempo, profetas. Um dia desse eu estava em Barueri, quando fiz o Tiflin School, e a gente foi para a turma de crianças, e ali eu fiz um momento de soaking room com eles. Falei, agora eles vão ficar com os olhos fechados e vocês vão ouvir a voz de Deus. Falei, o que Jesus te falou? Ele disse, eu estou voltando. Quando aquela criança falou aquilo para mim, quase que eu caí para trás. Eu falei, meu Deus, onde que a criança ia inventar um negócio desse? Aí veio a segunda criança. 3 crianças naquela noite falaram que Jesus tinha falado para elas, eu estou voltando. Deus está levantando uma geração de profetas, crianças, para profetizar que Ele está voltando. E para fechar, a chama do leite que queima no meu coração. O coração de Deus, eu sempre ouvi o pastor me falar que o coração de Deus bate almas, 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 almas. Eu vivo para fazer o meu Senhor conhecer. A minha vida é falar do amor que lança fora todo medo. A minha vida é falar do amado da minha alma, da vida. É ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. A minha vida não está nessa plataforma. A minha vida está em poder ser um canal de salvação para a minha geração. Porque o sobrenatural e o profético tem que resultar em salvação e não em glória pessoal. Não para ser conhecido como profeta, como um homem que cura, mas sim um homem que manifesta Jesus e leva os pecadores ao arrependimento. Muito mais do que profetas, Deus está levantando uma geração com o coração do bom pastor Jesus, que conta cada uma das suas ovelhas e vai atrás daquela que se perde, que está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Nós vamos multiplicar muitas células nessa cidade. Nós vamos invadir cada beco, cada rua, cada viela, cada bairro dessa cidade. Sem poderosos líderes para o início de uma grande revolução. A grande comissão não é uma opção, é um mandamento de vão, façam discípulos de discipulem de formem líderes de fé. Batize a sua geração em nome do Pai, do Filho
sua geração a guardar todas as coisas que eu tenho te ensinado, Dívila. E não me esqueçam de mim, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Batida-me, Senhor, com compaixão e por amor. Senhor, Deus está te chamando para viver fora da umbigolândia, de uma vida só para si, de uma vida egoísta, passageira, irmãos. Tudo vai passar, mas as palavras dele não passarão. Muitos deixam rastros de sangue, fama, glória humana. Mas eu quero chegar nos meus últimos dias antes de ser arrebatado e olhar para trás e enxergar que a minha história deixou rastro de salvação por onde eu passei. Não se trata de números, se trata de vidas transformadas, irmãos. Batiza-nos com amor, Senhor. Esses dias eu fui numa multiplicação de célula e o irmão falou: eu quero agradecer, porque por anos eu estava só no meu quarto, fechado, e odiava igreja, não queria saber de ninguém. Meu melhor amigo era o teto que estava em cima de mim. E ele falou: mas vocês não desistiram de mim. Vocês me ligaram, vocês mandaram mensagem, vocês foram atrás de mim. E ele falou: e hoje eu tô aqui, eu amo Jesus. Eu fui transformado por Jesus, obrigado, célula. E hoje esse cara já é um auxiliar e daqui a pouco vai ser um poderoso líder. Mas alguém acreditou, alguém foi atrás, alguém amou. E se nós amarmos os nossos irmãos, e se nós amarmos as ovelhas do rebanho de Cristo Jesus, não são nossas, não são nossas, não são nossas, não são nossas, são de Jesus, irmãos, e nós somos apenas pastores usados por Ele. Geração, almas, discipulando e formando líderes em nações. Uma geração com a espada e com a tocha. Te falando uma surpresa de Deus hoje. Toda vez que eu venho pregar, eu fico com um frio na barriga, mas hoje eu tinha a sensação que ia pregar pela primeira vez. Eu falei: eu não estou entendendo o que o Senhor quer que eu fale direito. Deus falou: eu estou aqui. Mais um dia, daqui a pouco, você também vai estar.
estava ali na sala. Minha amiga Reginilma foi ali me ajudar com a voz, minha intercessora e fono. Terminou ali, eu fui revisar o esboço. Aí o Espírito Santo falou para mim: abre em Joel 2. E eu pensei: ah tá, a profecia. Não era profecia. Eu termino com isso. Você fala assim: Samuel, mas toda vez que eu for pro Giflém, você vai pregar 2 horas? Eu falo assim: não se preocupa não, irmão. É só porque hoje é Giflém Conference. E porque hoje é noite de ativação, mas geralmente é 30 minutos. Quer ir embora? Eu quero terminar declarando essa palavra. Fique em pé no seu lugar. Não deixa nada te distrair. Não pega na mão de ninguém. É você e o Senhor. O Senhor falou para mim que seria uma conferência de construção, mas que Ele também faria uma ativação. E eu creio que o Espírito Santo vai nos ativar para viver essa revolução. Você não vai voltar mais para casa do mesmo jeito. Você vai voltar com aquela cara de bravo, de profeta, com raiva do diabo e disposto a passar por cima de todo o capeta que tiver pela frente, com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Pega a sua espada, pega a tocha, se prepara. Vamos lá? Se você fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Pra cantar a lava sore dele baba sola baba shara. Shora la lava baba sura la cantar a lava baba sura. Pra cantar a lava baba shora baba baba. Chora, se posicione em Deus, irmão. Chora, assim diz o Senhor. Toque
diante deles.